Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo devocional aqui nesse canal. E eu tenho certeza que se você chegou até esse vídeo, não foi por acaso. O Senhor te trouxe até aqui para que Ele pudesse falar ao seu coração e abençoar a sua vida através dessa palavra. E eu já te convido a abrir a sua Bíblia para que juntos nós possamos refletir na passagem de hoje, que está lá no livro de 1 Crônicas, no capítulo 4, versículo 9 ao 10. Vamos lá? Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Irmãos, antigamente em Israel, o nome ele era escolhido não só como uma forma de identificação pessoal, porque achei bonito, como hoje nós escolhemos um nome, né, para colocar em nossos filhos, né, ou um nome que a gente acha bonito, ou até com um significado sentimental, de repente de um parente nosso que se foi. Mas não, né, antigamente os nomes eram escolhidos como uma forma de significado, de simbolizar, né, as circunstâncias, né, do momento, como aquela criança foi concebida, foi gerada, ou até mesmo de acordo com uma promessa divina. Nós temos até o exemplo de Abrão, que o Senhor mudou o nome para Abraão, e de Sarai, que Deus mudou o nome também para Sara, de acordo com as promessas que o Senhor iria cumprir, né, sobre a vida deles. Deus também mudou o nome de Jacó para Israel. E nós vemos também Noemi, né, que quando voltou para sua terra natal, ela falou ali, né, para os seus amigos que não a chamassem mais de Noemi, e sim de Mara, pois o significado de Mara é amargurada. E Noemi estava passando um momento de muita dor e sofrimento. Ela estava vivendo um luto, né? Ela tinha perdido toda a sua família, tanto o seu marido quanto os seus filhos, né? E foi assim com Jabes, né? Nós vemos aqui que Jabes foi concebido em um momento de muita dor e sofrimento. A Bíblia não nos fala exatamente o que aconteceu, né, com a mãe dele. Talvez ela tenha sido abandonada pelo companheiro, né, na gravidez. Talvez ela tinha perdido o seu companheiro, o seu marido, né? Ele tinha falecido no período ali da gravidez dela. Talvez, né, ela tenha tido um parto muito sofrido, aonde gerou uma dor muito maior do que o normal. Enfim, são inúmeros, né, os motivos pelo qual ela pode ter sofrido, mas ela colocou, né, o nome do seu filho de acordo com as circunstâncias que ele foi gerado, né, em um momento de muita dor e de sofrimento. E aí entra, né, a lição que essa passagem nos traz, né, pois Jabes, ele é uma grande inspiração para nós de não nos conformarmos, né, com derrotas da nossa vida, né? Jabes é uma inspiração de não se conformar com o caos, de não aceitar a derrota, de não aceitar viver uma vida amaldiçoada por conta de um histórico familiar, né? Através da sua oração, Jabes mudou toda a sua história, pois a Bíblia nos fala que Deus atendeu a oração de Jabes, né? Hoje talvez você possa estar passando por um momento delicado, talvez por problemas que nem é seu, mas devido a históricos familiar, talvez você nasceu em um lar desestruturado e onde você não teve amor, você não teve instrução. Talvez você nasceu num lar onde tinha violência psicológica, violência física. Talvez você nasceu num lar onde você vivenciou, né, o vício de perto ali dos seus familiares. Mas saiba que nada pode definir o seu futuro a não ser Deus. As promessas do Senhor estão sobre a vida dos filhos dele. Então não se conforme com o que esteja acontecendo na sua vida hoje. Faça como Jabes, ore ao Senhor, pedindo que Ele mude a sua vida, que Ele mude a sua história. Jabes orou pedindo bênçãos ao Senhor. Jabes pediu proteção, livramento de todo mal. Jabes pediu a presença do Senhor sobre a vida dele. E Jabes pediu que o Senhor, né, aumentasse as suas terras. Pediu também prosperidade financeira. Deus
tem grandes bênçãos para serem derramadas sobre a vida de seus filhos. Então não se conforme hoje com o seu histórico de vida, sabe? Talvez o problema nem foi a sua família, talvez você nasceu numa família com muito amor, onde te deram instruções, né? Onde te deram valores e princípios, mas talvez em algum momento da sua vida, na adolescência, na vida adulta, você possa ter feito uma escolha errada, o que te trouxe consequências ruins. Mas Deus pode mudar essa situação. Deus pode mudar qualquer coisa na sua vida. Não se conforme com o seu passado. Não deixe que o seu passado, nada no seu passado, defina o seu futuro. Deus, ele é especialista em mudar histórias. Deus é especialista em novos recomeços. Nós vemos mesmo como exemplo Noemi, que eu citei aqui no início, que estava tão amargurada, pois ela perdeu toda a sua família. Mas o Senhor fez um renovo na vida dela. Deus, ele é especialista em mudar qualquer história, meus irmãos. Não se conforme. Confie no Senhor, acreditando, crendo que Ele pode mudar essa sua situação. Eu acredito que você seja muito abençoado, né? Que Deus tem derramado já grandes bênçãos sobre a sua vida. A prova disso é que você está aqui. Você está vivo. A maior bênção que o Senhor pode nos dar é a nossa própria vida. O maior milagre é a vida, o sopro da vida. Mas talvez tenha alguma área aí na sua vida que você precisa mudar, que você precisa de um renovo e que sozinho você não consegue, você precisa da ajuda do Senhor. Então coloque diante dele, faça como Jabes. Aqui na passagem nós vemos que Jabes era um homem muito respeitado pela sua família, né? A passagem começa dizendo que ele era o homem mais respeitado da sua família. Ou seja, ele já tinha uma bênção, ele talvez tinha ali uma autoridade, né? Ele já era visto, né, como exemplo de algo ali para sua família. Mas ainda assim, ele tinha o peso do nome dele sobre a vida dele. E ele não se conformou com isso. E orou ao Senhor, pedindo que Deus mudasse tudo isso, que Deus o abençoasse. Porque naquela época, realmente, um nome era um peso sobre a vida da pessoa, né? O significado do nome, como eu disse, é como se fosse uma promessa divina, um estigma. E ele não aceitou isso sobre a vida dele. E orou ao Senhor. Coloque hoje, meu irmão, minha irmã, tudo que está incomodando, tirando a sua paz, te entristecendo, impedindo de você avançar, sabe? Ou que esteja trazendo uma mancha, né, ruim para sua vida, seja lá o que esteja acontecendo, coloque diante do Senhor. Na vida nós vamos passar por problemas, desafios, né? Nós vamos passar por desertos e muitos desses desafios, né, fazem parte do nosso caminhar com Deus. Deus coloca sim muitas provações na nossa vida, mas muitas coisas também que nós carregamos na nossa vida são consequências do nosso passado, do nosso histórico familiar. Então declare a promessa do Senhor sobre a sua vida hoje. Não se conforme com nenhum tipo de maldição hereditária. Não se conforme com nenhum tipo de maldição que foi de repente lançada sobre a sua vida, que desejaram mal para você, sabe? Nenhum trabalho feito, meus irmãos. Tudo isso diante do Senhor pode ser quebrado. Deus é poderoso para mudar qualquer situação e fazer infinitamente mais. Nada diante do Senhor tem poder. Deus é o Todo-Poderoso e Ele pode mudar qualquer situação. Então tome posse das promessas do Senhor hoje. Tome posse dessa palavra. Declare as promessas do Senhor sobre a sua vida e tome a decisão de orar ao Senhor, pedindo que Ele mude esse cenário da sua vida. Talvez seja somente uma área, uma situação financeira que você esteja passando, né? Um momento de escassez, um problema com o seu filho, um problema familiar, problema no seu casamento, né? Seja o que for, coloque diante do Senhor e creia que Deus pode mudar toda a sua história e te dar um futuro extraordinário na presença dEle, que é a mais importante. Essa é a maior bênção também que nós temos em nossa vida, né? A presença do Senhor. Nada vale nessa vida, nenhuma conquista, se nós não tivermos a presença do Senhor sobre a nossa vida. Amém? E se esse vídeo falou ao seu coração, já deixa o seu like, inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho de notificação, pois toda terça e sexta-feira eu trago vídeos devocionais, né, aqui nesse canal,
para que juntos nós possamos crescer na palavra do Senhor. E você deixando o seu like, você me ajuda a fazer com que o YouTube, né, a plataforma, entenda que esse vídeo é relevante e dessa forma ele vai entregar para outras pessoas. E a nossa missão aqui é espalhar o Evangelho. Eu espero você no próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Tchau, tchau!